Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo, glória a Deus. E aí, tudo bem, meu povo? Como é que vocês estão? Comenta aí como vocês estão. Hoje o tema do vídeo é muito legal. O tema do vídeo é Deixa Deus te transformar. Gente, essa palavra é uma bênção, né? Essa palavra eu já peguei na igreja, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque é algo que eu vivi intensamente e continuo vivendo. E eu pude perceber que a gente vive essa palavra todos os dias. Como assim, Thaís? Primeiro a gente tem que se perguntar o que significa a palavra transformar, transformação. É algo que não é a mesma coisa, ou seja, é algo que começa de uma forma e termina de outra. Um exemplo simples é o exemplo da lagarta que depois vira borboleta, né? Outro exemplo simples de transformação é a gente. A gente nasce pequenininho e vai crescendo e a gente vai se transformando ao longo da nossa vida. Só que a transformação que eu quero falar hoje é um pouco diferente dessas transformações que a gente vê primeiramente externamente. Eu quero falar de mudanças que começam internamente e influenciam o externo. Na vida cristã não é diferente, a gente passa por transformação. A primeira transformação que a gente passa é quando a gente passa a reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente sai das trevas e a gente passa a ser filhos de Deus. Opa, Thaís, espera aí. Tô aqui no mundo, não tô servindo a Deus, não sou filho de Deus, mas tem gente que fala que é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Não. Somos todos criaturas de Deus, ou seja, criados por Deus, mas não quer dizer que todos nós somos filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Porque lá em João 14,6 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como alguém que vive no mundo, que faz tudo que o mundo faz, passar a ser filho de Deus, porque o santo e o profano não andam juntos. A própria palavra diz que se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, você se torna inimigo do mundo. O mundo jaz do maligno. Por isso que quando a gente diz que está no mundo, é porque está fazendo as coisas do mundo, as coisas da carne, né? E quando a gente passa a servir ao Senhor e a gente se separa das coisas do mundo, da carnalidade, das concupiscências, da iniquidade, a gente passa a ser filhos de Deus. E isso requer que a gente seja imitador de Jesus, imitador de Deus. Por quê? Deus é santo, Jesus é santo e cabe a nós buscarmos ser santos também. E aí começa a nossa primeira transformação, que é passarmos a ser filhos de Deus. Saímos do mundo, agora somos filhos de Deus. E aí, é a única transformação? Não. É a primeira. A partir daí, Deus vai começar a moldar você. É necessário que você permita que Deus venha transformar você. Quando a gente vem do mundo, a gente vem com comportamentos, linguagens, a gente vem com pensamentos, a gente vem cheio de coisas assim que a gente aprendeu lá no mundo. E quando a gente passa a servir a Deus, a gente passa a caminhar com Jesus, a gente precisa aprender como é Jesus, como foi o comportamento de Jesus, como é a fala de Jesus, como é o caminhar de Jesus. A gente precisa aprender a ser como Ele, não é mesmo? Então, é a partir daí que começa a transformação. Então, Deus foi me dando, dentro dessa palavra, pontos importantes que quando a gente está servindo ao Senhor, precisam ser transformados. Porque o fato é, não basta só a gente ser transformados no início e passarmos a ser filhos de Deus. A gente tem que se comportar como filho. E se comportar como filho é ter um comportamento diferente, é ter uma fala diferente,
é ter um posicionamento diferente, é ser diferente, ter uma linguagem diferente, uma visão diferente. É completamente diferente daquela que a gente tinha quando a gente não servia a Deus. E aí, gente, a gente chega no primeiro tópico, que é o comportamento. A gente precisa permitir que Deus mude o nosso comportamento. A forma como a gente agia antes já não pode ser mais a mesma. Se antes alguém falava mal da gente e a gente ia lá e brigava e queria bater e queria fazer justiça com as nossas próprias mãos, hoje, quando a gente passa a ser filho de Deus, a gente já não pode fazer isso. A gente tem que ter um posicionamento diferente. Se antes a gente ia e agia de uma forma, a gente tem que ter a visão de ver que aquele comportamento era um comportamento mundano e que não cabe mais a gente ter aquele comportamento. Se a gente falava mal das pessoas, se a gente fazia fofoca, a gente não pode ter esse comportamento. A gente tem que ter um comportamento diferente. Se a gente não ligava para a dor das pessoas, se a gente não abençoava as pessoas, não ajudava, agora a gente vai ter que ajudar. Agora a gente vai ter que abençoar. Então, o comportamento tem que mudar. Não é, precisa, dá para viver sem comportamento mudar? É necessário, é importantíssimo, não tem como não mudar. Não tem como. Lá em Romanos 12 diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá em Mateus diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ora, hoje em dia a gente vê um monte de gente fazendo: mas era crente, fazia aquilo dali. E aí, por causa de uma pessoa que faz uma besteira, que tem um comportamento mundano, aquele povo ali, eles vêm e caem em cima do povo cristão. Mas é aí, por causa disso, que a pessoa tem que deixar Deus transformar o comportamento. Então, as pessoas têm que entender que nem sempre aquele que se diz cristão, de fato é. Nem sempre aquele que se diz estar na igreja, ele está deixando que Deus o transforme. Porque a pessoa pode muito bem entrar no ambiente e sair do ambiente da mesma maneira. Por exemplo, a pessoa pode entrar numa terapia e sair da terapia a mesma coisa. Se ela não quiser mudar, se ela não quiser ali seguir as orientações que estão sendo dadas. Então, você precisa permitir que Deus transforme o seu comportamento. Não vos conformem com esse mundo. Não deixa que esse mundo te molde, mas transforma. Porque a partir do momento que a gente deixa que o mundo molde os nossos comportamentos, a gente se iguala. E coisa que é igual, nenhum dos dois lados vai mudar, vai ficar a mesma coisa. Entendeu? Então não faz sentido servir ao Senhor, dizer que serve ao Senhor e ter um comportamento que não seria o comportamento de Jesus Cristo. A gente precisa ser imitador. E imitador é imitar em tudo, não só naquilo que te convém, né? E aí, outra coisa que precisa ser transformado é a nossa linguagem. Antes, lá no mundo, a gente podia falar palavrão, agora não pode mais. Pelo amor de Jesus, não fala palavrão não. Se a gente usava a boca para amaldiçoar, agora a gente não pode amaldiçoar. Agora a gente tem que abençoar. A gente falava palavras que machucavam, agora a gente vai ter que falar palavras que curam. Então a tua linguagem, a minha linguagem tem que ser diferente, não pode ser a mesma coisa. Se for a mesma coisa, tem coisa errada aí. É necessário que a nossa linguagem mude. Lá em Efésios 4, 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. E em Provérbios 12 versículo 18, as palavras do tagarela ferem como espada de dois gumes, todavia a língua dos sábios promove a cura. A palavra maldada, ela fere. A palavra de bênção, ela cura. Então, que a sua boca, que a sua linguagem, que a minha linguagem, sejam linguagem que
cura, sejam bocas que curam, não que matam as pessoas. Muitas das vezes você vê pessoas tristes, abatidas, não porque levou um tapa na cara, mas porque ouviu alguma palavra, alguma coisa de alguém que aquilo dali consumiu, destruiu ela por dentro. Então, cuidado com a sua linguagem, cuidado com o que você fala, amém? E aí, outra coisa que precisa ser transformado é os nossos pensamentos. Esse é também muito fundamental, todos são, mas esse também é muito fundamental porque dos nossos pensamentos procedem muitas coisas. Então, você precisa ter uma transformação no seu pensamento, ter uma transformação na sua mente. Essa transformação é necessária para que antes você veja. Essa transformação é necessária para que você veja que o seu comportamento precisa mudar, que a sua linguagem precisa mudar, que você precisa ser transformado. Esse pensamento precisa ser moldado, ser modificado. A sua mente precisa ser renovada para que você não tenha mais a mente nas coisas do passado, nas coisas que fazia. Você não pode se lembrar do pecado tipo, ai, que saudade. Poxa, mas olha, quando eu era do mundo eu fazia aquilo dali, era tão bom, agora eu não posso fazer mais. Você não pode pensar assim, precisa haver uma renovação, você precisa ter nojo do pecado, você precisa abominar o pecado. Porque se você não abomina o pecado, se você pensa como, ai, poxa, que pena que eu não posso mais fazer isso, você precisa ser transformado, sua mente ainda não foi transformada. Então, os seus pensamentos, a sua mente precisa ser transformada para que você reconheça os seus pecados, para que você abomine os pecados que você cometeu, que você comete no dia a dia. E como a gente já leu, né, que diz que a gente não se moldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, ou seja, renovação da sua mente. Precisa haver uma renovação para que você entenda a vontade de Deus, para que você se submeta à vontade de Deus, para que você busque a cada dia pecar menos, a cada dia abandonar tudo aquilo que te afasta de Deus, que é o pecado. A nossa visão também precisa ser transformada. E aí a gente chega no nosso último tópico de hoje, que é a visão. A nossa visão, ela precisa ser transformada. Da mesma forma que a gente olhava para as coisas antes, a gente não pode olhar mais. Por exemplo, quando a gente é do mundo, ou vocês podem ver facilmente as pessoas que ainda estão lá no mundo, elas veem muitas coisas que a gente vê que é o pecado, elas veem como não tem nada a ver, né? Por exemplo, o carnaval. Muitas dizem, não tem nada a ver, é só passear, dançar, enfim. Mas a gente sabe que é algo completamente satânico. Então, aquilo que o mundo diz assim, não tem nada a ver. Quer ver outra palavra? Só se vive uma vez. Amanhã você pode nem estar vivo. É assim que o diabo engana muitas pessoas, muitas. O diabo, ele prega isso de que não tem nada a ver, de que você só vive uma vez, de que você pode não estar vivo amanhã, de que você precisa aproveitar a vida. Tudo isso por quê? Porque ele quer que você peque. Porque se você vê o que está por trás daquilo dali, se você tiver uma visão da verdade, você não vai fazer aquilo dali. Porque se você fizer aquilo dali, você sabe que vai ser prejudicial a você. Então, a nossa visão, ela precisa ser transformada para que a gente olhe e veja que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Estou no mundo, mas não sou do mundo. Jesus, quando ele ora antes de ser crucificado, ele ora pelos seus discípulos e por nós, ele fala o quê? Eles estão no mundo, mas não são desse mundo. Ou seja, se não somos desse mundo, não temos que nos deixarmos ser moldados pelas coisas mundanas, pelos nada a ver. É pelo nada a ver que uma pessoa começa a beber, é pelo nada a ver que uma pessoa começa a tatuar o corpo todo, é pelo nada a ver que uma pessoa vai para a igreja uma vez na semana e depois daqui a pouco não está indo mais nem dia, é pelo nada a ver que uma pessoa começa a
abrir a boca para falar palavrão, a ir em lugares, se sentar na mesa dos escarnecedores, é tudo pelo nada a ver. É tudo pelo nada a ver. Então, quando você ouvir nada a ver, só se vive uma vez, essas palavras aí que te reforçam a pecar, cuidado, cuidado. Tenha uma visão, fala, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver a verdade. Quando a gente passa a servir Jesus, ele fala, conhecereis a verdade é Ele. Ele é a vida, Ele é o caminho. A verdade é o que está aqui, não aquilo que o diabo prega. A gente vê tantas pessoas, eu vejo assim na caminhada, tantas pessoas não evangélicas, mas que estão fora, vivendo vidas assim que você não vê a pessoa ter paz, e o diabo prega tanta mentira para ela e ela tá completamente cega, achando que tá vivendo a mil maravilha, que aquilo dali é lindo, mas a pessoa não tem paz no lar, a pessoa não tem paz na vida dela, a pessoa não tem uma vida próspera. Aí eu pergunto, isso é verdadeiramente bom? Porque o diabo, ele não ama aqueles que vivem lá no mundo. Ele não ama, pelo contrário. Ele aprisiona eles pelo medo, ele aprisiona eles pelo pecado deles, porque o diabo joga na cara o seu pecado. Ele joga na cara, ele fica caçando o que você faz para jogar na nossa cara, para jogar a culpa sobre nós. É isso que ele faz. Mas Deus não. Deus dá vida, vida em abundância. Deus dá amor, Deus dá paz. A paz que excede todo entendimento. Eu me emociono porque a gente vê hoje em dia tantas pessoas se perdendo, tantas, mas tantas, até mesmo crianças, porque tantas pessoas têm negligenciado não se deixarem viver, conhecer Jesus, aceitar Jesus, porque elas estão presas pelas coisas da carne, pelas iniquidades, pelas correntes do inimigo. E elas ainda, o inimigo ainda prega para elas que elas são filhas de Deus. Não são, são criaturas apenas. Só passa a ser filho de Deus quem aceita Jesus, quem vive com Jesus, quem caminha com Deus. Aí sim. Então, que você se permita ser transformado. Seja você que já está caminhando com Cristo, seja você que talvez ainda não caminhe e que um dia você vai, em nome de Jesus eu creio, que você se permita ser transformado, porque essas transformações não são para nos fazer viver uma vida chata, uma vida monótona, uma vida sem coisas boas, não. Mas a gente passa a ter uma vida que tem sentido estar aqui. A gente passa a ter uma vida que tem paz verdadeiramente. A gente tem problema? Tem. A gente tem tempestade? Tem. Mas sabe o que a gente tem? A presença de Jesus o tempo inteiro. Não nos falta a presença de Jesus, não nos falta o socorro de Jesus. Então, que você possa, em nome de Jesus, aceitá-lo. Que você possa experimentar o amor de Deus. E enquanto eu estou falando aqui, eu sinto a presença do Senhor. Eu sinto. Então, que você aceite, que você se permita ser transformado, que você viva o sobrenatural de Deus. Deixa Deus transformar o seu comportamento, a sua linguagem, a sua visão, os seus pensamentos, até o seu ouvido. Não fique vendo coisas que desagradam ao Senhor. Não fique dando ouvidos a coisas que desagradam, que não é da vontade do Senhor, que não te edifica, porque todas essas coisas nos atrapalham. E que você que ainda não serve a Jesus, você possa conhecer esse amor que ninguém é capaz de te dar. Ninguém pode nos dar o amor que Deus nos dá. Ninguém é capaz, ninguém. O amor mais puro, o amor mais lindo, o amor mais... O melhor amor que pode haver é o amor de Deus. É aquele que te criou e que te ama e que fica todos os dias de braços abertos esperando você reconhecer Ele como seu Salvador. Jesus, Deus, Ele não está aqui para nos privar das coisas, mas Ele está aqui para nos salvar, para nos proteger das coisas ruins que nos afasta dEle como Pai. Então, que você possa... Eu espero que essa palavra tenha vindo de encontro com você,
que você possa se permitir ser transformado, porque Deus não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar a ser transformado. Deus só vai te transformar quando você falar, Senhor, me transforma, sabe? Quando você falar, me transforma, você vai ser como um vaso na casa do olheiro, que vai ser moldado por ele. E você pode ter certeza que a partir do momento que você deixa Deus agir em você, você vive o sobrenatural, você vive coisas extraordinárias. A sua vida começa a ser próspera, a sua vida começa a ser diferente. Então, que você possa se permitir ser transformado, porque eu tenho certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Desculpa que eu me emocionei aqui. Eu sou completamente apaixonada por Deus. Eu amo. Paixão pra mim é pouco, porque paixão pra mim acaba. Mas eu amo Deus mais que tudo na minha vida. Deus é o meu sentido do meu viver. Sem Deus eu não estaria aqui. Sem Deus nada disso seria possível na minha vida. Enfim, eu só queria que todos experimentassem esse amor, porque é algo lindo e profundo. Nada nesse mundo se compara com o amor de Deus. Nada nesse mundo se compara com o cuidado de Deus. As bebidas, as baladas, o dinheiro, nada se compara. Só quem experimenta sabe dizer que nada se compara. Nada. As demais coisas não se comparam. Então, que você possa um dia experimentar desse amor. E você que já experimenta, experimente ainda mais. Se jogue ainda mais nesse amor que nosso Deus tem pra gente, que é tão lindo, tão grande, tão puro. Amém? Muitas emoções. Jesus é lindo, gente. Jesus é a coisa mais linda da vida do ser humano, meu Pai do céu. É por isso que eu fico doida pra ir pro céu, pra ver face a face. Mas é isso, gente. Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo tenha abençoado vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Beijo. Tchau.